Nessa parte, eu quero falar um pouco sobre o que é o caráter, sobre alguns traços de personalidade que são importantes a gente saber para conseguir entender que, enfim, existem pessoas assim. Então, caráter, ele é um traço de personalidade. Ele também é um contínuo, certo? Então, algumas pessoas têm mais, outras menos. Mas, basicamente, o caráter é um estilo único, tá? De se relacionar com as pessoas que tem ramificações sociais, éticas e morais. A parte da personalidade da gente reflete como que a gente aceita e cumpre as nossas responsabilidades sociais. E também age com as outras pessoas. Pessoas que têm um caráter bom, elas moderam os impulsos instintivos dela, ou seja, elas conseguem controlar aquilo que elas sentem vontade, que elas querem, a agressividade delas, as tendências que elas têm agressivas, em prol do bem social maior. Se eu tô num casamento e me dá vontade ali de ter relações sexuais com outra pessoa, se eu tiver um caráter, eu não vou fazer isso, ainda que eu tenha vontade. Uma pessoa que não tem caráter, ela não leva isso em consideração. Ela vai lá e faz, a que ponto eu consigo me controlar para que o mundo não seja pior do que já tá. Então, né? Todas as pessoas têm uma forma de reagir diante de desafios. Quando a gente tem um objetivo de vida, a gente quer conquistar alguma coisa, às vezes aparecem obstáculos pra gente alcançar aquilo ali. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Algumas pessoas vão se sentir mais oprimidas, intimidadas pela resistência por aquele obstáculo, e é normal se sentir assim. O importante é que elas persistam. Outras pessoas podem sentir essa pressão, né, e acabar desistindo, recuando por medo, talvez. E outras pessoas, elas agem com extrema agressividade diante desses obstáculos. E se elas se sentirem um pouquinho oprimidas, elas acabam destruindo ali, independente de qualquer coisa, aquele obstáculo, sem levar em consideração de que elas podem tentar de novo, tentar de uma forma diferente, enfim, elas passam por cima de outras pessoas mesmo, de regras e concessões sociais para atingir o que elas querem, tá? A partir do que eu falei, a gente tem esses dois traços de personalidade, tá? Passivo, dependente e agressivos. Todas as pessoas têm, em algum nível, um pouco desse traço. Algumas pessoas, obviamente, devem estar no zero desse contínuo, outras pessoas devem estar no máximo. Mas aquelas pessoas que têm o traço passivo-dependente bem alto, bem acima da média, elas recuam diante de conflitos. Evitam, às vezes, conflitos. Tem muita dificuldade de impor os seus próprios limites. Muitas vezes elas duvidam da própria capacidade. São excessivamente receosas para tomar uma decisão ou uma posição. Às vezes podem ser muito indecisas, demoram muito para tomar decisões, às vezes tem até uma autonomia prejudicada, então muitas vezes precisam de outras pessoas para que escolham por elas ou para que façam as coisas por elas. No geral, tem uma autoestima um pouco baixa, às vezes se enxergam como incapazes. E geralmente essas pessoas correm muito de desafios. Muitas vezes negam a si mesmas a oportunidade de experimentar o sucesso. Esse padrão acaba dificultando que essas pessoas desenvolvam algum senso de competência e tenham também autoconfiança. Por consequência, muitas dessas pessoas acabam ficando numa posição de depender de uma outra pessoa. Muitas vezes elas acabam se sentindo impotentes, então elas preferem que uma outra pessoa tome essa posição pra elas da vida, no geral. Acabam se submetendo muito ao que as outras pessoas querem, né? Muitas vezes acabam entrando em relacionamentos onde declaram ali pra si mesmas que a outra pessoa é mais forte, mais capacitada, então vou que me juntar a essa pessoa, mesmo que essa pessoa seja abusiva comigo, me trate mal e tal, porque eu sou tão insegura, eu me sinto tão incapaz de ficar sozinha, que eu prefiro me grudar com essa pessoa pra que ela me supra de alguma forma, até traço agressivo. Personalidades que têm o traço de agressividade maior, elas são mais inclinadas a lutar diante de obstáculos e desafios. O principal objetivo dessas pessoas é sempre vencer na vida. Elas buscam esse objetivo com um potencial paixão. Se esforçam com vigor para superar, para atingir, para derrubar e remover qualquer barreira que esteja impedindo elas de conseguirem o que elas querem. Essas pessoas geralmente ambicionam o poder e elas usam sem reservas e sem escrúpulos esse poder quando elas têm. Ademais, elas fazem tudo para estar por cima ou no controle. Geralmente, essas pessoas elas tendem a ser excessivamente autoconfiantes ou emocionalmente independentes. Elas sabem que elas conseguem superar as coisas e vão lá e fazem, então não tem negócio de não vou conseguir. E geralmente, emocionalmente, elas não precisam tanto de um apoio emocional como outras pessoas, né?